ar pela sua web rádio Índio Capilé, que você já sabe, ouve pelo www.indiocapilé.net e pelos aplicativos existentes. Eu sou o Natan Dalprá Rodrigues, estamos abrindo os trabalhos de mais uma edição da sua hora semanal, somente e exclusivamente sobre Aimoré, hoje com a presença do Paulo X, o Paulo Costa, presidente do Conselho Deliberativo da Aimoré, eleito na semana que passou. Vamos debater a eleição do Paulo, também a possibilidade ou não da disputa do Aimoré nas competições do segundo semestre. O Eduardo Ostermaier esteve exclusivamente lá no Congresso Técnico da FGF da competição, vai falar para a gente tudo o que ocorreu por lá, e vamos dar os nossos pitacos acerca do Clube Esportivo Aimoré. Lembrando que estamos o Papo de Índio para a Tabacaria Central São Leopoldo, para Sucatas Piccoli e JG Advocacia, também contando com o apoio do Estúdio de Groove, onde a gente faz o programa, também da Belos Pelos Pet Shop, da Barbearia Cosa Nostra e da Vidros e Companhia lá na Feitoria. Grande abraço ao Edson. Compõe a mesa hoje, além do Paulo, nosso convidado, o Sandro Cardoso, Dick Cardoso, Eduardo Ostermaier, Roninha, que o Índio Metal sai amanhã, né? Amanhã, primeira edição do Índio Metal, depois detalhes. Salomão Führer, o nosso rádio escuta, o Jason Costa, e o Eric, que está ocupando o estúdio no momento. 19 horas e 19 minutos, eu já vou passar a bola de imediato para o Eduardo, que esteve hoje como cônsul da humanidade lá no Congresso Técnico da FF, né, Edu? Natan, hoje tivemos mais um Congresso Técnico da Federação Gaúcha de Futebol. Que é o tipo de evento imperdível para uma segunda imperdível. tarde. Né? Tantos jornalistas lá que não consegui contar, só tinha um. Era eu mesmo representando toda a imprensa leopoldense, toda a imprensa gaúcha interessada nessa competição que a FGF dá tanto valor para nós. E algumas coisas ficaram definidas, como 3 grupos, né, divididos regionalmente, como nós já esperávamos. Dar uma repassada rapidinho no regulamento. O grupo A e o grupo B se classificam os 5 melhores, e o grupo C se classificam os 2 melhores. O grupo C é da Chave Sul, tem Bagé, São Paulo, Pelotas, Farroupilha e Guarani de Bagé. Com o Eduardo, vamos lembrar que é um programa, uma mesa redonda, não está narrando o jogo ainda. Para repassar o regulamento, vamos a gente dá uma apressada. Um pouquinho mais devagar. Calma, Eduardo, teu treino para narração de turf está perfeito, mas não precisa executar agora. Chegando agora, Matheus Beck. Que casaco, hein? Você vê como a imprensa leopoldense dá recursos, né? Mas, enfim. No momento que a nossa gestora de logística, Carol, se faz presente no estúdio também. Estúdio repleto hoje. Estúdio cheio de lustres presenças. Uma disputa de vaidades aqui gigantesca. Mas, estádio de quem? Acho que é alguma confraria. Floriano. Ah, bom, obrigado. Mas o que aconteceu lá ontem? Não sei. Enfim. Eduardo, por favor, fale. Vamos continuando agora mais pausadamente. Tranquilidade, regulamento da Copa FGF. Grupo A, Carazinho, Ipiranga de Erechim, Caxias, Juventude, Apafute de Flores da Cunha, PRS Garibaldi, Brasil de Farroupilha e Avenida. Lembrando que classificam os 5 melhores. Do grupo B. Bem que o Avenida faz parte da Serra, né? Uma coisa já começa a fazer sentido por aí. Aí não é. Grupo B. Também classificam os 5 melhores. Igrejinha, Novo Horizonte, Justeio, Aimoré, Novo Hamburgo, Grêmio e Inter de Porto Alegre, Dupla Grenal, Sapucaense e São José. No grupo C, onde só se classificam os 2 primeiros, Bagé, São Paulo, Pelotas, Farroupilha e Guarani. Essa competição que dá vaga à Copa do Brasil. Lembrando que os times não estão confirmados ainda. Isso é só uma possibilidade. Eles têm até segunda-feira, a próxima segunda-feira da semana que vem, para dar o seu parecer final se vão ou não jogar. Tá, vamos ver se eu entendi. Vamos lá. 5 da chave A, 5 da chave B e 2 da chave C. Exatamente. 5, 5, 2, 12. Se classificam os 12 que serão novamente divididos em uma fase regional. Tá. Aí jogando todos contra todos para, enfim, ir a um mata-mata e matamos o campeão. Tá. Informação importante. Não tem disputa da seletiva. Desculpa, é bom, né? Não tem disputa para a seletiva da Copa do Brasil esse ano. Não tem. Copa do Brasil. Não tem o mata-mata, a competição mata-mata que levava a Copa do Brasil. Só é uma única competição. Porque não vão ter as vagas para a Série D. A Série D já tivemos as únicas vagas no que foram para o Gauchão. Perfeitamente, tá. Dito isso, Eduardo, vamos esmiuçar o que você viu por lá hoje. Que eu passei. O que você passou. Você dizia fora do ar, vamos falar no ar agora, o senhor Clóvis. Da Federação Clóvis, diretor do Departamento de Futebol Amador
e assessor do Departamento de Futebol Profissional da Federação. Tá. Esse senhor não soube explicar o regulamento, né? Para começo de conversa. Ele foi muito atencioso, me levou à sala do Departamento de Futebol da FGF e tentou me explicar. Mas várias vezes questionado, né? Ele abordava aqueles... eu acho que assim, mas tu vê que se tu... aí classificam 5, aí depois mata-mata, ficou muito confuso para ele, que é o cara que tem a missão de explicar para os dirigentes e para nós o que vai ser essa competição, qual é o formato dela. A Federação Gaúcha, pelo menos ele também soube, ou não soube explicar também, vai ter, assim, custear arbitragem, esse tipo de coisa, foi falado. São definições que ainda estão por definir, né? Tem que ver, esperar a confirmação de todos os clubes que vão jogar, até mesmo o nome da Copa, que muda todos os anos, ainda não foi definida. É, por enquanto, a Copa seletiva para a Copa do Brasil. Tá, vamos fazer agora, vamos falar do nosso quintal aqui. O último, sim. que é o Aimoré, não marcou presença, né? Aí que é o X da questão. Inclusive, no jornal VS de hoje, com o Matheus que está aqui trabalha, havia a informação, o Matheus até confirma pra gente, por favor, que o Aimoré mandaria um representante para a Copa. Ô, Matheus, por favor. Boa noite, primeiramente. Primeiramente, boa noite a todos os aimoresistas que estão ligados aqui na rádio de vocês, né? E parabéns pelo TCC. Muito obrigado, banca aprovada na última quarta, graças a Deus. E a respeito dessa situação, conversei com o presidente André Chu e reforcei hoje que ele disse que seria importante a presença de um membro do clube lá nessa reunião de hoje, justamente para ver essa questão de a arbitragem vai ser paga, não vai ser paga, muitos fatores que poderiam levar o Aimoré a participar. A gente sabe, todos nós sabemos que estamos aqui nesse meio, que é muito difícil que o Aimoré participe pela atual situação econômica e também pela atual situação política, né, que se encontra o clube. Portanto, hoje, com essas, digamos aqui, informações, poderia mudar mais para sim ou para não essa situação. E quem que estaria lá, de acordo com o que o André Chu me confirmou hoje? O Lucas, da categoria de base. Conversei com o Lucas porque hoje à tarde também ocorreu a reapresentação dos juniores e o Lucas disse que por problemas, enfim, de gestão dele, ele tinha funções a cumprir ali no trabalho dele, ele não pôde estar em Porto Alegre. E essa questão dele ter solicitado ao Lucas para ir lá, certamente era devido à possibilidade inicial do Aimoré participar. Qual que seria a única chance de, não a única, mas uma das possibilidades para que o Aimoré participasse? O Lucas, o Magnus, o pessoal da categoria de base, dando digamos que uma mão para o profissional. Hoje eu creio que o Aimoré não tem condições de fazer um elenco totalmente completo para o profissional, então necessitaria muito desse amparo. De acordo com as datas, o Lucas já havia antecipado que era difícil que isso ocorresse. Entretanto, eu não sei se ele e o André já tinham acertado. Eu acho que eles estavam apostando mais nesses mata-matas, né? Que daí já confirmou no início da tarde, a gente já sabia que não teria mais esse campeonato dos matas, né? Se fosse mata-mata, o Lucas disse que de repente poderia, com o apoio de um ou outro empresário, de um ou outro jogador, poderia o Aimoré participar sim. Mas, caso não fosse confirmado o mata-mata, teria muita dificuldade, porque teria que contratar uma outra comissão técnica, um outro grupo, como a gente já conversou outras vezes. Então, o que eu tenho era isso. O Lucas, que representaria, por motivos de trabalho dele mesmo, não pôde estar lá. Então, o Aimoré, pelo que o Eduardo confirmou, não teve o representante da diretoria. Eu creio que, como até saiu a tabela já da Copa Sub-19, que a Aimoré está com os juniores, e daria, se fosse como no ano passado a competição, daria para encaixar perfeitamente. Ano passado, a Copa Sub-19, ela tinha jogos fim de semana e quarta-feira. Esse ano saiu a tabela do Sub-19 e o Aimoré joga só em fim de semana, né? Então daria para encaixar perfeitamente essas duas competições, porque a de mata-mata, se fosse como no ano passado, era apenas em quartas-feiras, 2 jogos. O Aimoré poderia usar os jogadores do ano 96, que são o Sub-20, que na Copa Sub-19 só pode usar 5 por jogo. 5 por jogo. Ano passado eram 5. Não sei se mudou esse ano. Ano passado eram 5 por jogo. Então o Aimoré poderia usar talvez outros jogadores. Infelizmente não vai ter essa Copa de mata-mata e como o Aimoré está confirmado na Copa Sub-19 de profissionais, de juniores, eu queria... Não vai ter como conciliar, realmente teria que montar outro time. Eu penso que para um futuro o Aimoré deveria repensar em não disputar a Copa, se continuar nesse ritmo, a Copa FGF de profissionais segundo semestre, que eu vejo cada vez menos os times estão apostando na Copa FGF. A gente vê o Juventude jogando com o time de juniores,
A gente viu o Lajadense jogando com um time praticamente de base. A gente viu o Igrejinha ano passado, o plantel do Igrejinha na Copinha de Profissional foi exatamente o que está disputando o Júnior do ano passado, o Júnior desse ano. Então eu creio que a própria federação tem que visualizar isso e fazer como no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, a Copinha de segundo semestre é sub-23. Tu pode ter jogadores até 23 anos. Creio que é para a federação repensar isso. Para os clubes poderem cada vez apostar mais. E talvez o Aimoré repensar em nos próximos anos não disputar essa Copinha de Juniores e apostar na Copinha de Profissional com esse projeto de botar jogadores sub-20. Disputar a Copinha de Profissional sempre com jogadores sub-20. Que eu creio que nesse grupo que o Aimoré está, na Copa de Juniores, seria muito mais interessante pro Arilson, para cada atleta dos juniores, o Aimoré está disputando a Copinha de Profissional. Porque serão jogos melhores, jogos com times mais até parelhos. Eu queria aproveitar então para finalizar minha parte, que já saiu as primeiras rodadas da Copa de Juniores. O Aimoré estreia no dia 6 de agosto no Cristo Rei, contra o Guarani de Camaquã. Na segunda rodada teremos um clássico da década de 50. Está de volta. Eu farei uma matéria, inclusive, contando a história do clássico, né, que seria Nacional e Aimoré, que na categoria de base se encontram. Esse que era o grande clássico de São Leopoldo durante uma década inteira, né? Lembrando que o Aimoré, o Nacional, é a fusão de dois rivais do Aimoré, né? Que era o antigo Clube Esportivo Nacional e o Grêmio Esportivo Leopoldense, que se juntaram, fizeram o Grêmio Esportivo Nacional. Em razão disso, essa salada de frutas de cores, né, que é preto, branco, verde, vermelho, amarelo, sei lá, o primeiro pentacolor do mundo, antes do Veranópolis, né, o Nacional. Então teremos o clássico no dia 14 de agosto, no domingo, ali no Dr. Jaci Porto. Meu Deus. A Rádio Índio Capilé estará lá transmitindo. O Ostermaier estará no meio da massa. Estaremos transmitindo esse jogo, assim como o primeiro. Na terceira rodada, o Aimoré recebe o Estância, que já é um... Ué, não fala do Estância, que o Estância eliminou... Esse é o de Canoas. O Estância... Joga em Campo Bom esse ano? O Estância Velha... Encantado? O Estância Velha, que em 2014 eliminou o Aimoré de Paulo Porto, Lacerda, Lucas Silva, Toto... Marcelo Pitol. Não. Marcelo Pitol. Michel, Lacerda, Lucas Silva, esse Aimoré foi eliminado pelo Estância Velha, o único time da primeira divisão a ter sido eliminado naquele ano. Jamais vou esquecer o gol que o Fernando levou contra o Estância Velha lá. Defendeu um pênalti e depois levou um frango que inexplicável. E a gente tem, por enquanto, só até a quarta rodada, que o Aimoré, no caso, folga, né? E pelo jeito o Aimoré visitará um estádio histórico, né? Que é o Cecinzão, que o Cidreira disputará essa competição de volta, o Cidreira. Tomar um banho. E provavelmente o Aimoré não? Não. O Cidreira disputa a competição, parceria com um clube chamado Milan, de Porto Alegre. Aliás, o Facebook é uma coisa incrível. Milan, Cidreira... Mas o Milan não era de Júlio de Castilhos? Haha, não é. O detalhe é que você abre a foto do perfil dos caras, tem uma foto do C5 com uma camiseta. Assim, uma coisa bizarra. Sério? Sério. Aí hoje tem três possibilidades hoje. Tem três possibilidades hoje. A primeira... dependendo do hotel, o Paulo traz a informação precisa, que eu soube. Ou jogar no estádio Mariscão, em Capão da Canoa. Seria legal também. Eu já vi jogos históricos do Aimoré no Mariscão, junto com o Sandro. Participamos, inclusive. O Sandro, inclusive, estava no jogo que aconteceu a tragédia, caiu a arquibancada, o Sandro estava lá, no Mariscão. Eu estava lá, eu fui assistir o Aimoré, nesses amistosos de verão, assim, era Aimoré e Grêmio. Daí a gente estava atrás da goleira, acho que o goleiro acho que era o Mazzaropi até, pra ver como eu sou um pouco mais velho, né? Sim. E daí... Estava atrás da goleira e a gente chegou meio tarde, assim, e como era uma coisa improvisada, de verão, assim, tinha uma arquibancada de concreto e para cima tinha essas arquibancadas que eles montam na hora, assim, tipo de tubulares, circo, assim, E daí a gente chegou e meu pai, a gente sentou na parte de concreto e a parte de trás caiu completamente, caiu toda. Que coisa mais linda. Caiu toda. E daí a gente foi embora, a gente foi embora, deu aquela confusão, a Rádio Gaúcha transmitindo, a gente foi embora. E eu me lembro que eu cheguei na nossa casa em Tramandaí, eu tinha amarrado a camiseta na cabeça, então com a camiseta branca, amarrei assim por causa do sol, né? Daí a minha mãe tinha ouvido no rádio, daí ela me viu dentro do carro com aquela faixa branca na cabeça, ela ficou pensando, meu Deus, o Sandro está arrebentado, quebrou a cabeça. E na verdade eu estava só com a camiseta na cabeça e é só uma das histórias, né? Via Aimoré e Inter lá, 2 gols do André Carpes, nós perdemos de 2-0, fez 2 gols no Tafarel. Só nós vibrando pelo Aimoré, os colorados, tudo faceiro. Matar vocês. Enfim. A segunda possibilidade vai ser uma reforma do Cecinzão mesmo, que estão negociando com a prefeitura de Cidreira, perdão. E a terceira possibilidade é o Milan Cidreira, essa gororoba aí, jogar no Lami.
Foi a Não, possibilidade não, que eu não. soube. Não. É, Esse jogo, a Rádio Índio Capilé Se não irá nega a transmitir. transmitir, né? Me nego. No Lami eu não vou mais. E outro, só complementando, né? Iremos ao Arthur Mesquita Dias, contra o Sapucaense, né? O estádio mais bem composto da história do mundo. Roninha. Voltaremos a Camaquã, Voltaremos. onde o Roninha também gosta muito, no Coronel Silvio Luiz, onde tem casca de arroz no chão, né? É uma coisa fantástica. Arquibancada de madeira, Arquibancada tu de pula madeira. e parece que vai cair. Ela te dá a sensação da diversão o tempo todo. É. E mais um jogo que a gente vai descobrir ainda onde é que vai ser contra o Novo Horizonte, que o ano passado jogava no campo do Olaria, lá em Eu Esteio, creio né? que o Júnior Sub-20 eles vão continuar É. jogando. A não ser que agora, como eles vão disputar o profissional no segundo semestre, provavelmente eles vão jogar no verão o profissional. Sim. Creio que de repente eles vão levar o Sub-20 para lá também para fazer uma estrutura só, né? Não ter problema de estrutura. Até devia ter entrado em contato com os dirigentes do Novo Horizonte que estavam presentes hoje lá na reunião. E só ressaltando mais que o Matheus tinha dito do congresso hoje, que foi o... Quem que disse que tinha se Lucas, que tinha se comprometido de ir? Não tinha se comprometido, É, Não que ele se comprometeu. Foi uma solicitação do presidente André, né? De repente o Paulo tem essa informação, pode complementar para a gente aqui. Mas, por favor, eu vou passar ali para ele. Realmente ele iria, mas eu acho que ele abriu a mão já dessa copinha em virtude do campeonato de juniores sub-19, né? Eles abriram mão inteiramente, porque seria 2 comissões técnicas, né? E Exato. eles não teriam condições de participar. Fica Dois complicado. campeonatos. Mas Ah, só ressaltando essa de novo... informação que eu tenho, né? Então ele foi autorizado, estava Claro. presente, era para ele jogar se quisesse. O profissional hoje não tem condições de bancar, né? Então foi essa abertura que foi dada. Tá? E até, desculpa, antes vocês estavam comentando os primeiros jogos do Aimoré. Hoje eu conversei com o Lucas, terão 2 amistosos preparativos, não sei se vocês têm já essa informação. Eu não tenho certeza, amanhã vai ser no jornal, mas se eu não me engano é dia 23 de julho agora contra o Grêmio, em Eldorado. Sábado. Isto. E o outro jogo, eu não me recordo se era 26 ou 28 contra o Criciúma lá. Opa! Eu acho que são 2 Aí jogos muito interessantes contra forças Eduardo também bancará a interessantes, transmissão da Web Rádio Capilé, que nós de ter essa informação. de uma forma internacional. Forma a primeira. internacional. Olha só. Já no treino para a Copa São Paulo, né? Sim, vamos com tudo. Criciúma e Aimoré. Pô, legal. Criciúma e Grêmio, né? Por enquanto são os 2 Legal. 2 amistosos. E também, eu sei que vocês ainda não chegaram nesse ponto, mas chegaram alguns jogadores novos, alguns já saíram, né? Os mais experientes, digamos, o Brandão e o Douglas, os 2 centroavantes também já estão fora. O Brandão, algum detalhe ainda para ele acertar com o Tigres, por México? empréstimo. Aham. Opa! Isso. Tem um Tigres no Já interior. é. ali, Hoje o eu Lucas não disse que sei. tinha alguns detalhes ainda, mas que praticamente tudo acertado com o empréstimo dele, pelo menos até o final de novembro. E o Palpite. Douglas vai para o Fluminense. Palpite, Gignac será banco. Mas enfim, vamos lá. O Gignac tá Te querendo cuida, sair de Gignac. lá. Acho que é porque ele soube da chegada do Brandão. Com certeza. Certamente é por isso. Basicamente isso. E de jogadores que estavam entre os titulares, que até me surpreendeu entre as dispensas, eu acho que ficou mais por conta do Caetano, né, que algumas vezes esteve inclusive entre o time titular. E o restante eram alguns guris que não estavam sendo aproveitados mesmo. Chegaram alguns nomes novos, 2 volantes, se eu não me engano, um goleiro, zagueiro e um meia. Por enquanto foi o que chegou. Quanta gente? No Gauchão não vimos isso. 19, bom, mas se é para contratar gente que nem o Ari, não precisa também. Né? 19 horas e 35 minutos, da nossa audiência, Edson Paixão da Feitoria, Daniel Saft, que vai ser o co-apresentador do Indie Metal, né? Um dia. Opa, correção ao vivo. Lucas me mandou uma mensagem. Grêmio 23 e Criciúma 29. Grêmio Lucas tá nos 23, ouvindo. Criciúma na abraço pra sexta-feira, dia 29. Criciúma e Aimoré, no CT do Criciúma, deve ser. Adilson Albanaz também nos ouve, aqui em São Leopoldo, Gerson Scherer em Sapiranga, e o Jairo Cuba, o maior aimoresista do mundo, em Sapucaia, também nos acompanhando. Eduardo, mais algum destaque lá do Congresso? Da sede faraônica Só da ressaltar Federação? que os nossos co-irmãos Sapucaense, Novo Horizonte, Floriano, todos tiveram participantes lá. Somente Aimoré, Avenida, Brasil de Farroupilha e Gaúcho de Passo Fundo, que por algum intermédio alegaram que iriam, mas não mandaram ninguém. E ficou por isso mesmo. Mas agora eu acho que essa copinha vai ficar cada vez mais... Os times não vão querer mais disputar, porque se antes com a vaga na Série D eles já não queriam muito disputar, agora com esses negócios que criaram de
o clube ter vaga 2 anos seguido, garantido. Veremos na semana que vem. Agora eu acho que não vai ter... Resposta para essa Agora não pergunta. vai ter mais time suficiente para jogar... Se por uma precisar, vaga. estarei lá de novo só para pegar os times que confirmaram. Com o seu certeza, Clóvis. com certeza está chegando a hora da federação repensar as competições do segundo semestre no Rio Grande do Sul. Só para É, complementar tá. que antes o Natan deu uma pequena corneteada em jogadores como o Ari que foi contratado para esse último gauchão. O Ari jogou pelo Brusque contra o Novo Hamburgo ontem, segundo Tá o explicado pessoal que porque o comentou. Brusque perdeu. Já sabemos por onde saiu o gol, já do Floriano, né? Saiu, Já temos saiu uma pela explicação, esquerda, cara. se não me engano, né? Eu vou falar isso em todos os programas. O Ari é o tipo de ser humano, ele e o Arilton, que me fizeram sentir saudade do Plínio. Bate com as duas e não cai, é uma coisa incrível. Ari já não é nome de Aí jogador. vai aí calar vai- a boca enfim. de Natan Rodrigues. Vai. Fazendo o gol do 19:38. acesso. Ah, vai. Eu tenho certeza disso. 19:38, vamos agora, passado aí o nosso review do conselho do conclave técnico, vamos dizer, né, que é uma coisa santa que ocorre na federação, envolvendo a participação ou não das equipes lá na Copa FGF do segundo semestre. Esse torneio que cada vez mais se caminha para ser esvaziado de uma vez. Vamos falar agora com o nosso entrevistado da noite, já se manifestou antes, o Paulo Costa, que está aqui, foi eleito presidente do Conselho Deliberativo do Clube Esportivo Aimoré na última semana. Paulo, primeiramente, boa noite, seja muito bem-vindo oficialmente. Boa noite, obrigado. Fala mais pertinho, por favor, Paulo. Sim. Paulo, como é que se deu todo esse processo assim da tua candidatura para chegar ao cargo aí da presidência depois do Paulo Feinstrecker ter renunciado a esse cargo? Bom, é um processo meio longo, mas rápido também, porque foi urgência, uma medida de urgência, já que houve uma renúncia, né? E realmente o conselho não é uma tarefa muito fácil, tanto que o nosso conselheiro Bombassaro, o presidente por muitos anos, né, foi praticamente o único presidente do conselho desde que o Aimoré voltou. Né. Paulo Feinstrecker teve uma passagem rápida, rapidíssima, né, para te ver que a situação do conselho não é tão fácil de se lidar. Né. Existe muitas ideias, né, e hoje a tendência é tentar aproximar os nossos conselheiros um pouquinho mais, né, para fazer uma união, já que é muito pouco para haver 2, 3, 4 grupos no conselho. Tá? Isso eu até gostaria de falar. O Paulo, sei que tem uma longa história, né, com o Aimoré, né? Bastante. Estava até na Tabaíndia, na inauguração do Cristo Rei, né, Paulo? Desde a Tabaíndia. Desde a Tabaíndia. Joguei lá na Tabaíndia. Jogou, Chamava de Tabaíndia, pelo simples motivo que o estádio era feito todo de tábua. Arquibancada de tábua, vestiário de tábua, o piso era de tábua. Então, isso chamava-se a velha Tabaíndia, né? O veterano do Aimoré também, tu é presidente já há mais de 20 anos? 25, 26 anos já. 26 anos. Já Que não participo é do- a- não sou presidente. Já fui marcado por Paulo X. Não, Isso é uma coisa já- incrível. já- Existe o veterano, existe o sênior, né? O sênior Sim, daí é outra coisa, né? O outra veterano parte. é o que vale. Aproveitar só para divertir um pouco, Paulo, quem é melhor, é o veterano ou o sênior do Aimoré? E quando é que vai acontecer esse jogo, que com certeza a Rádio Índio Capilé irá transmitir? Porque esse duelo está sendo marcado há anos e eles não se enfrentam, o sênior do Aimoré contra os veteranos, que são duas equipes diferentes. Quando esse jogo, existe a possibilidade desse jogo acontecer, porque a gente vai transmitir. Não, esse jogo já Opa, aconteceu já recentemente. aconteceu, Recentemente não, já faz algum tempinho. Que o Nelsinho Brambila conta desse jogo, toda vez que eu vejo ele me conta um pedaço diferente desse jogo. Tipo, já aconteceram 77 jogos. Lá o resultado foi na casa deles e a vitória foi nossa por 3-1, né? Sem chance para eles. Né? E o outro encontro aconteceu realmente ali no próprio estádio Cristo Rei, mas aí, em virtude de ser 2 Aimoré, foi repartido os times. Foi uma... Nós vamos Brincadeira. organizar, nós vamos marcar esse jogo aí novamente, é verdade. Nelson tem direito de resposta, aliás. Hoje o Nelson não faz mais parte do Sênior. tá. Não tá. Mas daí, Paulo, eu estava presente lá na segunda-feira passada. Estava também na eleição do Paulo Feinstrecker. E eu acho que ficou, não sei se ele chegou a ficar 1 ano no cargo, né?
Não, Acho ficou que um não, ano, né? Não ficou um ano. E lá segunda-feira nós estávamos em 37, né? 37. 37, sendo que nós somos 50 titulares, são 16 ex-presidentes, mais 6 ou 7 beneméritos, né? Então nós estávamos praticamente com metade do quórum lá, né? O que já é pouco uma mais da metade, né? pouco mais da metade do quórum que estava apto, que poderia votar, né? Então, o que já é um feito, né? Porque a gente que participa das reuniões do conselho, se a gente consegue reunir 10 pessoas, já é um motivo muito. de comemoração, né? E, assim, eu te pergunto o que a gente pode, assim, me incluo nisso até, de como a gente pode atrair as pessoas, né? Que nesses 6 dias 7 dias hoje, né? Que tu assumiu, tu já viu que a coisa não é fácil, né? A movimentação que a coisa é intensa. É intensa e a gente está num ano político, um ano atípico também no Aimoré, um ano atípico por eleição, por uma tentativa de tentar revitalizar o estádio, né, de pagar as contas, e tem muitas contas, e assim, a minha primeira pergunta é assim, o que a gente pode, eu também vou me incluir nisso aí, Tantos como é que a gente desafios. como é que a gente pode remotivar esses conselheiros, né, para que eles participem. Até segunda-feira que vem a gente tem uma reunião já, né, É marcada. uma reunião informal. Né? A Isso, primeira isso, é que inicialmente informal, né? seria para hoje, daí foi marcado muito em cima da hora e a gente ficou para a semana que vem. Então, como a gente poderia remotivar esses conselheiros, né, que a gente consiga ter a opinião de todos, né, que todos consigam se fazer presentes lá. Eu acho que tem que partir de cada um. Eles são conselheiros, não só no nome, eles têm que participar efetivamente, né? Mais efetivo. Então, assim, vamos dizer, prefixando uma reunião mensal até, né? Todos os meses. Tem confraria todos os meses. Então, Por que não? então vamos efetivar definitivo, todos os meses, uma data para... Quantos conselheiros o Aimoré tem, desculpa, o torcedor? Atualmente, assim, tem contado assim, com alguns probleminhas a resolver aí, é em torno de 40, 45, né? Então 37 foi um bom quórum para a eleição. Foi um bom quórum. Foi metade do que poderia votar, porque tem os ex-presidentes, os sim, além chega a 75 quase. Certo. Teve pessoas viajando também, que não Eu podiam até acho que é presente, uma né? até a sugestão de uma vez por mês eu acho muito boa, e até acho que poderia até a gente seguir eu não me lembro, assim, eu participo há muitos anos, né? Eu participo há muitos anos no Conselho do Aimoré. Assim, o estatuto prevê, né, que as pessoas não podem faltar, né? Tem um número de faltas que pode ter. Tem mensalidade, coisa assim, e a gente tem muito essa coisa política no Aimoré, assim, que a gente fica com medo de, às vezes, cobrar as pessoas ou de dizer que a pessoa está faltando, que vai sair, porque o estatuto é bem claro, né? O estatuto até nem é tão velho assim, né? E ele prevê essas coisas, que eu acho que a gente também, eu acho que poderia, até para a coisa ficar mais séria, assim, para as pessoas justamente verem que são conselheiras e que é uma coisa... Isso é uma das coisas que eu me lembro do Garcês, assim, umas primeiras vezes que eu vi o Garcês falar, que é uma honra o cara ser conselheiro do Aimoré, né? A gente às vezes pensa assim, sou conselheiro, vou lá e voto, ou vou lá e pago a mensalidade, mas o cara tem que encarnar o espírito. Isso eu me lembro assim, de ouvir em 2006, 2007, assim, quando a gente tinha algumas rusgas lá na gestão também, e eu acho que a gente poderia também pensar nisso, além da reunião ser mensal. Mas tu sabe, Sandro, eu fui conselheiro, tu sabe, até acho que mais ou menos um ano atrás, quando eu mandei a minha carta de renúncia, saí do conselho oficialmente. Eu creio que muitos conselheiros que gostam de interagir, a gente tem os conselheiros que não interagem, faz parte, a gente tem aqueles que estão sempre interagindo, e muitos estavam se sentindo nessa última gestão do conselho, exatamente não havia sequer reuniões, né? Então, eu era um que eu estava assim, não existia, o conselho se tornou subordinado do clube, né? Se tornou subordinado do clube, sendo que, na verdade, é o contrário. Eu queria exatamente perguntar para o Paulo, que hoje chegou um e-mail para alguns conselheiros, a gente recebeu até no site uma reclamação de um e-mail vindo do clube, vindo de uma terceira pessoa convocando uma reunião. Eu queria ver com o Paulo se com ele, que o torcedor espera é que o conselho realmente seja autônomo, que o conselho marque as suas reuniões, que a gente falou, botar um dia fixo, e que o conselho consiga agir sem estar na dependência do clube, que é o que diz no estatuto, na verdade. O conselho ele age, o conselho pode marcar a reunião sozinho, o conselho não depende do clube para chamar a reunião extraordinária, para chamar a eleição.
enfim, o Conselho, eu queria saber se essa independência, que a gente viu que a última gestão, o Conselho estava dependendo do clube. Eu queria saber de ti se tu está nesse espírito realmente de fazer um Conselho independente, que o Conselho vai trabalhar ajudando o clube, mas agindo de forma independente, sem necessitar o clube chamar reunião, o clube chamar eleição, o clube, enfim, é a pergunta para ti. Não, a gente tem umas ideias novas aí, inclusive que eu estou tentando aprimorar e ver se vai ser aceito. Separar o conselho da presidência do futebol. Né? A partir do momento, o conselho ser responsável pelo patrimônio e a presidência do futebol. Tá? Querendo assim que os presidentes serão os responsáveis pelos fatos que ocorreram, né? Deixando o conselho a cargo do patrimônio do clube. De uma forma autônoma? Autônoma, numa parte que vai lhe caber e a parte da presidência do futebol vai fazer o futebol, com a sua responsabilidade. Não é possível mais, assim, ó, que na realidade todos os presidentes sabem que todos deixaram dívida. Tá? Daí um deixa para o outro, e a história vai se repetindo e o Aimoré vai pagando, né? E o patrimônio vai se indo. Né? Então, a minha ideia, uma das ideias seria essa, para ver se melhora, para ver se vamos estancar essas maneiras de fazer futebol. De uma responsabilidade, porque, na realidade, o presidente é responsável pela dívida, mas que não acontece de fato. Né? O que acontece é o Aimoré sendo responsabilizado. Só para... Eu acho uma grande ideia, Paulo, até porque, como a gente fala, a direção talvez tenha tantas coisas para pensar no futebol, que eu acho que o patrimônio... E até porque o conselho é uma coisa, Paulo, que dura... A gente vê conselheiros que estão na Aimoré há 12, 13 anos. O conselho é uma coisa muito mais duradoura dentro do clube do que, às vezes, gestões que chegam e daqui 2, 3 anos saem. Né? A gente vê muito diretor chegar no Aimoré e depois de 1, 2 anos sair do Aimoré. Nem um ano já sai. Às vezes nem um ano. E muitas vezes o conselho é aquela coisa que está ali sempre, né? Conhecendo muito bem a TAB. Minha opinião, acho que seria muito legal se o conselho aprovasse essa tua ideia. Minha pergunta em relação até à eleição que ocorreu lá no clube, porque eu fui verificar lá como é que estava, não votei, mas estava participando lá da reunião da votação, e me pareceu, eu queria até ter certeza, que aparentemente você estava disputando como, digamos, situação, foi o que aparecia, com, digamos, ao lado do Chu, entre aspas, e o Fuschini, aparentemente, até pelo discurso depois que ele deu de derrota, digamos assim, exaltando o Magnus, me parecia que foi uma disputa meio situação e oposição. Eu queria entender se realmente é isso que pareceu ou não, só foi uma imagem de quem estava ali. Eu comentei com algumas pessoas e também falaram que parecia essa questão. Tu achaste que ia ter um concorrente, outra chapa, Paulo? Até mesmo quando tu tem mais conhecimento disso? Não, eu achei que teria outra chapa. E nessa parte de situação e oposição também não vejo muito para esse lado, porque, vou dizer sinceramente, o Fuschini até participa mais do André que eu lá na revista. Né? Então, não seria por esse motivo, então, né? Sim, até mesmo tu disputou com o André a presidência em 2014, né? Isso, Temos tantas... Sempre assim, ó, mesmo a disputa fica só na disputa. E chegou a ter, assim, falando nisso, até houve assim alguma conversa de tentar chegar de uma chapa única, de tentar as duas se tornar uma chapa só? Olha, não houve esse entendimento porque foi lançado de momento quase um pouco depois e não foi procurado, e, inclusive causou uma situação estranha lá na revista, mas não houve assim procura de entendimento. Só fazer uma pergunta aqui, que eu hoje vou ter que sair um pouco mais cedo, visitinha de médico aqui para vocês. Mas, Paulo, quando o Roninho levantou a questão de chapa da situação e chapa da oposição, eu acho que era mais por uma situação que estava circulando no que ocasionaria a tua vitória ou a vitória do Fuschini. Eu acho que essa situação, eu conversei contigo por telefone, hoje é a primeira vez que eu o vejo pessoalmente, e a situação é que o Fuschini, uma das propostas, ou pelo menos uma das situações que o pessoal estava comentando, é que ele poderia antecipar as eleições, que é um fator pedido por muitos para que o Magnus pudesse assumir antes.
essa situação eu até passei para ti, né? Então, por isso que o pessoal comentava, o Paulo está apoiando o André, porque tu falou desde sempre que pretendias cumprir o que o Paulo faz tracker havia determinado. Então, talvez essa seja a pergunta que eu vou deixar aqui para ti, e talvez como a situação que o pessoal falou, a situação e a oposição mais em relação a isso, que poderia mudar o rumo da gestão atual do Aimoré. Olha, nessa parte aí, quanto às eleições, pelo estatuto e pelas informações que eu colhi, pelas minhas análises, a eleição está prevista para dia 15 de novembro, 15 de dezembro. Eventualmente, a diretoria, não vou falar só o André, vou falar em diretoria agora, porque Ademir, Gustavo, também tem interesse em seguir um projeto de terminar, concluir um serviço que eles iniciaram. Então, essa é a situação. Só mais uma questão que nós havíamos conversado na semana passada, quando o pessoal comentou que o Chu teria assumido em junho, correto? Então, já teria... exatamente. Eu conversei com o pessoal que estava na gestão naquela época, e o que me passaram? O Chu, à época, era vice do Felipe Becker, correto? Pois bem. Vice-nominado, perfeito. Então, como o Felipe Becker não tinha intenção de fazer futebol, o André teria assumido de forma provisória como vice-presidente, ainda no mandato do Felipe Becker, para fazer o futebol. Ou seja, ele passou a integrar oficialmente como presidente do Aimoré somente em janeiro, por isso que, em janeiro desse ano, os 2 anos estariam fechados. Ô, Sandro, vou perguntar para o Sandro, não teve eleição no Aimoré, então? Paulo X, tu não 27 de junho, o Paulo que está aqui contra o Paulo concorreu a presidente. Teve eleição. Não, teve 27 de eleição. junho. A eu eleição acho que foi assim- feita, né? A eleição foi feita. Só que a análise é diferente. Como assim? Eu assim, ó, só ainda, já falando de eleição, já que a gente está... Eu até só quero falar da eleição do Paulo. Eu só quero falar da eleição do Paulo e até abrir meu voto, que eu votei no Paulo na segunda-feira. E eu senti no processo eu senti um pouco de falta justamente disso, dos candidatos, tipo, apresentarem uma plataforma, assim, eu quero fazer isso. Uma proposta. Isso eu senti falta no processo na segunda-feira passada. Mas daí falando ainda, que daí agora já entrou nesse outro assunto, o Paulo está no Aimoré há muito tempo também, acompanhando o Aimoré e tudo. Eu conheci o Paulo mais de perto, assim, na gestão que eu estava, que foi 2009, 2010. E naquele ano o Gão tinha passado a eleição para o Claudio Schein, já antecipadamente. Daí depois nós antecipamos a eleição, né, Paulo, para o Márcio, teve Bombassaro e Piccoli, o Piccoli ganhou. Daí depois o Piccoli antecipou para o Felipe assumir, depois o Felipe antecipou para o André assumir. Se a gente colocar no Google aí hoje a palavra bom senso, que nem colocaram os historiadores desse ano sobre o CSA, né? Palavra bom senso, eu acho que como é que vai entregar para alguém um cargo dia 15 de novembro ou 15 de dezembro, e o cara vai ter que fazer futebol a partir de fevereiro. Vai ter festas de final de ano e sei lá o quê. Sandro, mas eu só vou te questionar agora da informação do Matheus. Por que teve a eleição do Aimoré em junho, então? Para eleger um novo presidente. O Paulo concorreu. O Paulo concorreu. Tá, e se o Paulo tivesse ganho, o Paulo não assumiria? Eu assumiria. Então o André não assumiria em junho, 27 de Isso junho. assumiu, assim como o André assumiu. Na realidade, as eleições foram antecipadas. Exatamente, Matheus. Para alguém assumir. O André Senão não assumiu. precisa O André fazer foi uma o presidente eleição, do senão vai o André assumir foi o só vai chegar no presidente final do do ano. Aimoré na Copinha de 2014. As pessoas têm que parar de mentir um pouco. Eu fico bravo porque não pode mentir. Mentir é feio. O André era o presidente do Aimoré na Copinha de 2014 do Paulo Porto. Mas que isso? Enfim, só para... Não, foram informações que eu busquei, porque esse é um assunto que muita gente tem conversado, e eu busquei com pessoas que estiveram lá dentro do Aimoré, né, e eu até não vou falar o nome aqui para preservar essa fonte, mas, enfim, em relação a isso, que algumas vezes o Chu tinha me comentado a respeito de um contrato, eu não me lembro exatamente a palavra que ele utilizou, mas tampão, uma espécie assim que ele falou, aí essa pessoa que esteve lá me comentou dessa situação. Ele era vice-presidente, seguiu o trabalho de uma forma, vamos dizer assim, o presidente saiu, quem assume é o vice, correto?
Aí as eleições, depois ele sumiu. Não. Tu me desculpa, Matheus. O que vale para Aimoré é a eleição. A partir do dia que o André foi eleito, no dia seguinte ele é o presidente do Clube Esportivo Aimoré. Isso está em ata. Aliás, esse caderno de ata do Aimoré tem que aparecer que está desaparecido. E outra. Seriam daí dois... só uma situação assim. Seriam dois institutos diferentes. A eleição e a posse. Em 2014, vamos lá, vamos voltar no tempo um pouquinho. Segundo semestre, aquele time todo errado do Paulo Porto, que tomou pau do Estância Velha, do Cerâmica, de todo mundo, tá? Todos os jogos, o André Chu era o presidente. Ele era o presidente. Não tem dúvida. Sim, né, Paulo? Por favor, não tem confirme. dúvida. Notícia, dá só aqui, ó, notícia. Porque, assim, ó, Não tem porque, a menor dúvida. Não, porque às certeza. vezes eu sou um cara que trabalha muito com informação, entendeu? E às vezes uma fonte para mim não vale mais do que 1 milhão de informações. Uma notícia do site oficial aqui do BS, que trabalhava contigo. O primeiro ato do eleito presidente do Clube Esportivo Aimoré foi confirmar a contratação de Luiz Fernando Renner como novo diretor de futebol do Aimoré, 27 de junho de 2014. Presidente do Aimoré, André Chu, tudo notícia de 2014 aqui. Pra gente citar os sites, tá? Só pra Então quem era o presidente do Pelé, Aimoré? FC, Quem era o presidente do Aimoré Jornal em Veste. final de 2014? Era o André, né? que eu, Não, era o André. O Paulo concorreu e perdeu a eleição. lembrando, era o Paulo, o Valdomiro e o André, os três concorrentes. Assim, mas o que vale, na minha opinião, é a data da eleição, sabe? Perfeito, Isso perfeito, que Paulo, perfeito. é a maneira, pode estar no estatuto, é a maneira antecipada que o pessoal que está sendo presidente, ele chega naquele final de semestre ali, que não tem mais nada a querer, ele abre mão e vai embora, certo? Não vou fazer agora, não tem mais projeto, não... Não, e partindo do bom senso, vamos partir do princípio que tem eleição em novembro ou dezembro, o novo presidente, quem seja, dá um mês depois e diz que não quer mais. Não quero, cansei. Então, quem assumir vai ficar com 3 anos e 11 meses, só porque ele está fazendo um tampão, ele assume essa gestão e já continua na outra? Só para... Não. Antecipou, a eleição Sim, antecipou. o André vai ter sido presidente 2 anos e meio. Só para informar, o Matheus, que é o que está na notícia aqui, o que está no estatuto, o presidente do Aimoré ele é empossado logo após a eleição. No mesmo dia da eleição ele já foi empossado presidente do Aimoré. O mandato do Paulo vai terminar o do 3 anos, então 3 anos. 19 horas... O Paulo não vai terminar o mandato do Paulo Faz-Treca, ele vai assumir 19 3 horas anos. e 59 minutos. E adiantando que o Bombassara ficou 8 anos. Mas porque não tinha outros candidatos. Mas só para informar o Paulo que a gente está com o estatuto aqui e o estatuto diz diferente. O estatuto diz que o mandato do presidente é 2 anos e que a eleição deve ser chamada 30 dias após a última competição oficial profissional da Aimoré. Ou entre 15 de novembro e 15 de dezembro. Fechou 2 anos, hoje tu pode chamar a eleição da Aimoré, que o estatuto diz exatamente isso. O Eduardo teve na federação hoje, o Aimoré não mandou ninguém, então nós não vamos jogar o segundo semestre. O Aimoré oficializou que não terá profissional no segundo semestre, então, a eleição pode ser chamada. Bom senso. Bom senso. Desculpa, Roninha, mas uma pergunta que eu julgo oportuna no momento. Paulo, tu falaste há pouco uma frase, para mim, muito marcante, assim, ó, que João Miguel, pai do nosso Guilherme, um grande abraço. Sim, o Eric ficou com ciúme, Eric. Tá. Mas, Paulo, você falou que há um projeto que o corpo diretivo, não vamos colocar na figura do André, quer concluir. O que consiste esse projeto? Pergunta bem objetiva. Qual o projeto? Qual deles tu tá falando? Que tu falaste há pouco, que a direção atual quer concluir um projeto de trabalho. Esse projeto de trabalho é patrimonial, é execução de futebol, é o quê? É parte patrimonial, parte de algumas dívidas que está, né? Negociar dívidas trabalhistas, coisas assim? Alguma parte também de conclusão de vestiário, que eles queriam concluir. Mas não vai ser onde vai ser vendido. Eles teriam esse projeto e gostariam de terminar. Tanto... estou falando agora em diretoria, né? Sim, perfeito. Diretoria, tá. Sim, que Mas o vestiário não é a parte que seria vendida? O que mais chama atenção no projeto é que assim, o Aimoré alega, até matéria acho do Matheus, que o Aimoré teve um investimento de 30 mil agora esse ano para fazer um vestiário novo. Que não terminou. Que não terminou. Mais de 30 mil. E já existia esse projeto do novo estádio, né? E o projeto do novo estádio ali onde é o vestiário será demolido. Então,
É complicado, a gente às vezes fala, o Aimoré, a gente sabe que o Aimoré precisa de tanto dinheiro, né? Que está faltando dinheiro. Como é que tu me constrói, tu faz uma reforma no local que tu sabe que vai ser destruído? Se fechar esse projeto, provavelmente ano que vem começa a obra. Então tu gastou 30 mil que vai ser, ou mais, que vai ser jogado fora, que tivesse arrumado a geral, que tivesse arrumado o salão de festas que o Aimoré tem hoje lá, que podia estar sendo aproveitado para ser locado, enfim, para restaurante, ou mesmo salão de festas que hoje está na moda, né? Com esses 30 mil, o Aimoré teria feito um grande salão de festas lá onde era a antiga cantina, poderia estar rendendo dinheiro agora. Daí refizeram uma reforma num vestiário que será demolido se passar esse novo projeto agora, ano que vem, enfim. Eu fui conselheiro, até fui secretário do conselho em 2008, 2009, eu não me lembro. Também me afastei e eu vejo que um dos maiores desafios do Paulo é tornar as reuniões realmente válidas. Porque muitas reuniões que eu participei e depois eu me afastei justamente porque a gente não vê muita utilidade do conselho. Eu vejo muito o presidente do conselho, via pelo menos, e os conselheiros querendo saber informações da situação do clube, financeiras, negócios, patrocínios, e foi contínuo, e vários presidentes sempre, eu vou ver, eu vou trazer um dia, eu não me lembro de cabeça, e meio que ia ganhando no cansaço, e ninguém trazia informações, e o conselho, eu estou aqui para quê? A gente está pedindo informações, e os presidentes, em geral, dando migué, vou ver, não traz, quem sabe um dia. Outra coisa que era muito comum, vinham com uma proposta, o conselho achava melhor não, isso não é legal para o clube, presidente, então vem cá e tu assume, é do meu jeito, ou se não, estou fora. Aliás, assume aí, pega aí, e daí como ninguém estava apto a pegar a presidência, não, então tá, faz o que tu quer, porque ninguém vai assumir, então meio que também ganhava no cansaço, no grito. E por fim, sempre aquela mesma história, porque a gente precisa de dinheiro, porque a gente está quebrado, eu preciso de dinheiro, e nenhuma proposta. Eu preciso de dinheiro, nós vamos fazer esse projeto aqui, que vai render isso aqui. Não, era choradeira, ou aquelas ideias mirabolantes de rifa de R$ 1.200, jantares de R$ 600. Jantar de 2.000. Aquelas questões assim que, cara, sempre a mesma história de tentar pegar muito dinheiro de poucos, em vez de tentar fazer propostas que tu pega um pouquinho de cada um. Então, eu acho que o maior desafio do Paulo, e tomara que ele consiga, é justamente, de alguma forma, fazer com que o conselho obtenha respostas da diretoria, principalmente, né? Isso aí eu pretendo cobrar essa parte. Pretendo também, numa segunda oportunidade, aí, fazer a torcida comparecer, porque hoje a torcida não comparece em números. Esse campeonato, em números, foi um fiasco. Né? A gente teve muito, Paulo, toda a tua vivência de Aimoré, quantas segundonas e terceironas a gente teve? 6, 7 vezes mais gente do que a gente teve no Gaúcho esse ano. Jogar uma segundona com estádio, com movimento cheio, com agitação, com divulgação fila, boa. Na bilheteria, fila para entrar lá na praça, que fazia horas que o Aimoré não... Mas isso faz parte daquela simbiose gestão e torcedor, né? O torcedor, a gente tem que pensar que o Aimoré não é um clube grande, que o torcedor vai querer se associar no Aimoré por tirando atrativos. O Aimoré tem que estar sempre atrás do torcedor, e foi uma coisa que se perdeu nesses últimos anos totalmente. O Aimoré, até 2014, 2013, ali a gente chegou e depois isso tudo se perdeu de uma forma que as pessoas perderam a vontade de ir no Cristo Rei. Perderam a vontade. E não é nem só por causa do time em si. Eu creio que o Aimoré, em 2007, 2008, a gente tinha times fracos. Posso dizer que em 2007, 2008 a gente tinha times fracos que a gente levava mais público até do que a gente estava nesse último ano. Foi realmente uma coisa de falta de simpatia com a comunidade. Foi uma antipatia que a comunidade pegou do Aimoré nesses últimos 2 anos. A primeira divisão, ela traz um público bem menor que pro Aimoré na segunda, pelo um fato assim, na segunda o Aimoré está liderando. Pode ganhar, né? Pode ganhar, está sempre na frente. Eu joguei uma segundona que a gente liderou de cabo a rabo, faltava 3, 4 jogos, nós precisávamos um ponto, não conseguimos, né? Mas estava sempre cheio. Por isso que nós amamos o Panambi, né? Então, ao contrário da primeira divisão, está na ponta de trás. Daí torna-se eu tenho uma pergunta que provavelmente tu não vai responder, e sinta-se à vontade de não responder, porque eu sei que é bastante delicada. Se eu puder, respondo. Sinceramente, tu acha que essa atual gestão está fazendo uma boa administração do clube? Não quiser responder, fica totalmente à vontade.
Eu não posso analisar teóricos assim. Se olhar a olhos vistos, vai dizer que não. Nós fomos rebaixados, nós estamos em situação financeira ruim, né? Mas é complicado. Só quem está lá dentro e conhece todas as dificuldades do Aimoré sabe que não é tão fácil assim. Não, com certeza não é do outro fácil. lado, assim, Ninguém tem dúvida disso. O que a gente imagina é muitas vezes as ideias. Opa, o pessoal está tentando fazer, as ideias são boas, não estão conseguindo. Mas o que a gente vê realmente são poucas ideias. E eu creio, Rony, por ser tão difícil e não ser nada fácil, como o Paulo disse, é tão difícil que o Aimoré precisa ser trabalhado em grupo e não afastando as pessoas, mas unindo as pessoas. A gente já trabalhou até ainda quando era a gestão do Felipe Becker, a gente fazia o NJA, a gente fazia nossas blitz na Rua Grande, vendia camiseta, repassava o dinheiro para o clube, a gente fazia várias ações que foram inviabilizadas no último ano, né? Então é impossível, é tão difícil, eu creio que é para maluco ser presidente do Aimoré. Mas é uma coisa que infelizmente, sozinho ninguém vai conseguir. Ninguém vai conseguir. Ou tu trabalha com pessoas. Eu não estou dizendo que o Aimoré tem que ter várias pessoas para dirigirem, não, até porque isso não funciona, mas tu ter o apoio de pessoas como a gente. Apoio, quanto mais pessoas tu tá aproximado do Aimoré, tu vai ter mais chance de fazer aquilo que a gente fala, de levar o Aimoré para as pessoas. De abrir o clube. De ser uma pessoa que está lá no clube, que vai daqui a pouco arrumar um patrocínio, enfim, coisas. Paulo, esse tipo de... já encaminhando até o segmento final da tua participação aqui conosco, o Roninha quer perguntar, ele já vai perguntar também, calma, Roninha. Roninha, é que o problema do Roninha é que é a ansiedade pelo Índio Metal, que estreia amanhã, que horas? 19h15, amanhã tem Índio Metal, 1 hora de heavy metal e de Aimoré, aqui na indiocapilé.net. Sem hardcore, né? Não, é rival. É rival. Tá, é o Floriano da música, tá. Ô, Paulo, outra coisa que é muito debatida aqui na aldeia, como termo que o Palinha principalmente adorava usar, né? Essa situação do patrimônio. O que a gente tem de concreto dessa situação? O Aimoré tem um projeto de reforma do Cristo Rei em andamento, de praticamente um novo estádio, lotear mais terreno. O que é? Porque a rede da boataria é gigantesca e a gente tem pouca concretização disso. E só para complementar, que é na mesma pergunta, esse projeto vem de uma empresa para o Aimoré? Existe esse projeto que uma empresa já fez para o Aimoré? Já existe essa proposta? Ou o Aimoré que criou esse novo projeto para tentar vender agora, ainda buscar uma empresa? O que tu já tens conhecimento disso, em resumo? Pela parte que eu tenho conhecimento, existia uma comissão que estava fazendo um estudo. Essa comissão já foi reduzida. Mas assim, o projeto e o estudo está sendo refeito, né? Que será apresentado na próxima segunda, informalmente, para os conselheiros dar a sua opinião e participação. Por isso que é importante que os conselheiros vão lá, para depois olha o que o Aimoré está fazendo. Daí tu foi na reunião, tinha 10 conselheiros. O que tu pode nos adiantar desse projeto, alguma coisa aqui? É um estudo de reformulação das arquibancadas, né? Uma reformulação geral. Mas a própria empresa que compraria esses terrenos fariam... Existe? Não, tem 2 empresas interessadas. Não tem nada certo, nada definido, nada. Tem pré-contrato, não existe nada. Existe um estudo, né? Existe empresa interessada. Só a viabilidade. Viabilidade. Poderá existir outra. Poderá ser apresentado outro estudo, novas formas. A reunião é para esclarecer isso aí. Passando pelo conselho. Passando pelo conselho. Não, só toca a ficha. Não, só passando pelo conselho que dará seguimento. Senão, e assim, não tem como. Até nesse tema ainda... Aí que faz o papel do conselho, né? Nesse tema ainda, Paulo, a gente já discutiu que a gestão já acabou, a gestão do André Chu já terminou, né? Já está 2 anos e quase 1 mês, né? E a gente tem uma eleição que... 2 anos e 14 dias, bem preciso. Então pode ser daqui a pouco, podia ser hoje. Mas assim, no teu ver, assim, já que a gente está nesse processo eleitoral já, né? Vamos dizer assim. Sim. Essa questão de patrimônio, eu imagino assim, já que a gente vai ter um presidente, se o André quiser se candidatar novamente, talvez seja ele,
ou um outro presidente. Não era uma questão até do conselho esperar uma nova gestão. Tu acha que é uma coisa que urge, assim, que tem que ser feita, que é uma coisa que não pode ser feita atropelado, né? Que é o que a gente conversa às vezes, que daqui a pouco nós vamos reduzir, nós vamos estar jogando só botão lá, né, Salão? No Cristo Rei, porque nós estamos cortando e daqui a pouco não vai ter mais nada. Se não é, daqui a pouco tem uma nova gestão, daqui a pouco tem uma outra ideia, tem outras formas de levantar a dívida. Essa parte aí, eu acho que daí passaria para o Conselho, né? Mesmo efetivamente a nova presidência, né? Não ficaria a cargo deles, né? Continuaria no Conselho e na comissão. Essa comissão tem que ser bem maior, né? Mais encorpada, né? Poderá ter representante do Conselho, da presidência, da presidente do Conselho, da presidente do clube e dos conselheiros. Porque hoje, na verdade, a comissão tá é feita por duas pessoas que são da diretoria, né? diretoria. Então, o interessante seria que uma comissão que vai mexer no patrimônio do clube teria que ser feita com duas pessoas que fazem parte da atual gestão e pessoas de fora, né? Porque tu não pode, até o estatuto diz isso, que tu não pode, nessas comissões, fazer partes interessadas estarem. Porque eles, como diretores, eles são parte interessada, né? Teria que ter gente de fora, né? Segmento, Tem que ter mais pessoas. Tem que ter mais pessoas. Isso aí não abre mão no mínimo 6. No mínimo 6. De repente até um representante da torcida. Não, o NJTOA hoje a gente tem 3 conselheiros, né? Dois conselheiros e um suplente. A gente temos o Sandro, que é conselheiro, o Daniel Saft e o Roninha, que é suplente. É interessante isso aí. Interessante, porque daí passa por todos. Daí não tem como falar, entendeu? As coisas têm que ser bem claras, né? Definidas. Né? Porque não tem panela, tem ambas partes. Como o Sandro falou, o teu principal qualidade que eu vejo como sendo eleito como presidente do conselho é realmente a tua participação no clube. Quem frequenta, vê lá todo jogo, tu ajudando, correndo atrás, isso é Na muito Copa, legal. envolvido Tem ali. pessoas que querem ser presidente, querem ser, e depois vão lá, perdem a eleição, nunca mais voltam nem para ver um jogo. Falando sobre Copa, você participava bastante da Copa, uma dúvida que eu tenho, porque tanto o atual presidente quanto até a imprensa lá de Novo Hamburgo, bateu várias vezes nessa tecla e o chapéu realmente serviu para mim. Porque, para mim, o jogo da Aimoré é um evento. Um ritual. É um evento, Acordo de manhã, quando eu consigo dormir, compro minha cerveja, boto para gelar na temperatura, a marca que eu gosto, boto para gelar. Chego 3 horas antes no estádio, abro o porta-mala, levo uma mais para os amigos, tudo. E, para surpresa minha, muitas vezes eu não diretamente, mas como eu falei, serviu o chapéu para mim, que eu não estou ajudando o clube, que uma das responsabilidades do clube está em situação ruim financeiramente, é que as pessoas não consomem nem a própria cerveja do clube. E, realmente, como você, eu levo a minha cerveja da marca que eu quero, a temperatura que eu quero. Eu queria saber como é que é essa parceria, se tu tem como falar a questão da Copa. Repassa um valor de cerveja, 10%, R$1, porque me parece muito significativo para o clube, para tanto a imprensa quanto o presidente reclamar de pessoas que vão em jogos, que compram camisetas, porém não compram a cerveja no clube. Eu queria saber como é que é essa relação. Em 2011, eu tenho os dados, né, que era entregue o dinheiro, tenho os dados, efetivos lá dos valores, né? Que nós repassamos R$ 9.700 para o clube, tá? Da Copa. Tá? O ano todo? Em 2011. Jogando a Copinha. 2011, R$ 9.700, terceirona e Copinha. Isso, tudo. Todas as rendas efetivas que Não, desculpa, segundo ano. Rebaixamento. A Copa participa, Perfeito. né? Copa Lacio Guine, que a gente foi eliminado pelo Lajadense. Vou te dar outros números, assim, então. Jogo do Grêmio. Nós gastamos R$ 9.000 e vendemos R$ 7.000. Parece fácil, às vezes, mas às vezes não é tão fácil assim. Nós ficamos com vários produtos lá que até chegaram a vencer, que não deu mais para aproveitar. Só do jogo do Grêmio, que na realidade foi de renda, fracasso, movimento, né? Muito ruim. Pastel e coisa que sobra. Então é um risco, assim. Hoje até o Ademir
vamos fazer uma taxa da fixação de aluguel da copinha ali, por mês? Uhum. Dá para fazer, por exemplo, agora não tem mais jogo até o fim do ano. Não tem como pagar aluguel 6 meses parado também, né? Então, tem jogo do Júnior, que nós vendemos uma cerveja. Tem outros que vendem talvez mais. no clássico Aimoré e Nacional a gente vai colocar 2.000 pessoas, não vamos, Os Paulo? últimos jogos eu nem abri mais, deixei só o Darcy lá, porque assim, o Júnior é fraco, né? Não é um movimento que vale a pena, a gente tem que pagar os funcionários, né? A gente paga, assim, por fora, né? Porque apesar de ficar trabalhando. Viu, Não, Roninho? eu Mas entendo que... Só para pegar esse seu tópico, eu tenho a minha opinião clara. Tem pessoas que não são sócios da Aimoré, eu tenho... E isso sempre é falado. Qualquer direção que vai pegar, vai falar que as pessoas que não ajudam. Eu tenho aquela minha opinião clara. Que a pessoa que talvez não vá num jogo da Aimoré, não é sócio da Aimoré, comprou uma camiseta do Aimoré, ela ajudou o Aimoré. Se o Aimoré... Aí eu vou dizer, se o Aimoré tem alguma coisa que não está buscando esse dinheiro da verba de camiseta, aí é outra história, porque deveria. Teoricamente, é o dinheiro que entra. A gente, quando estava em 2009, fazendo o Aimoré 2010, a gente passava quase 100% de lucro das camisetas para o Aimoré. O Paulo estava junto. As camisetas listradas foram mais vendidas. Então, se o Aimoré hoje tem um tipo de negociação que não consegue, já é uma falha da gestão não ganhar dinheiro sobre camiseta. Mas eu creio que qualquer pessoa que foi num jogo e pagou R$10 de ingresso, ela ajudou o Aimoré. Tu não tem que ser sócio. Se tu tá indo num jogo e tá pagando ingresso, tu tem o mesmo direito do sócio, cara. Ajudar. Talvez, tu sendo sócio da Aimoré, tu gastou menos dinheiro que o cara que foi em 2 jogos no Gauchão e gastou 40 de ingresso. E sobre a cerveja, é a minha opinião, se for falar isso, justificar, ajuda o Aimoré, ajuda, mas justificar que O Aimoré tá mal financeiramente porque... que nem eu gosto de tomar Heineken, o Aimoré não vende Heineken, tu não tá entrando dentro do estádio, tu tá no estacionamento do clube, né, que tu vai pagar o estacionamento, tá ali, e isso acontece na área. Imagina se o Grêmio vai começar a processar os caras que fazem, vai começar a xingar os torcedores que fazem o churrasco, que em volta da arena ali é puro churrasco, os caras fazendo churrasco, né? Porque não compra o churrasquinho dentro do estádio. É pensar muito pequeno, é tu sempre terceirizar a culpa. Terceirizar a culpa é a pior coisa que pode ter no ser humano. Números que me recordo agora, que recentemente, Jogos da Linfa, né? R$2.700 foi repassado para o clube. Só os Jogos da Linfa. Semifinal e final, né? Que a Linfa... Joga as 3 últimas Realmente partidas. ela A Linfa gasta bem bebe. mais que a torcida do Aimoré. Tá? Claro, que daí se explica a comunidade. E tem outra Vários coisa, e tem outra jogos, coisa que passa o dia. os jogos começam de manhã, né? Começa de 11 manhã. horas, o jogo da manhã é fraco, mas o que vai E até para falar, gosto de valores, nós, por exemplo, do NJA também, para alguns não saibam, a gente quando fez o DVD, aquele do Aimoré, a gente passou R$4.500 pro clube, pro André Chu, aliás, ele já era o gestor, a gente passou R$4.500, temos recibos aqui também dos DVDs que a gente fez. Então são esse tipo de coisas. Se cada grupo, como a gente fizesse, a Copa, isso que a gente fala em dinheiro, se a Copa do Paulo passa 2.000 para o Aimoré, se a gente está aqui passando 2.000 para o Aimoré, tu bota isso num ano, a gente já está falando de 48 mil, a gente está falando de R$2.000 da Copa, R$2.000 que o NJ passa, seja lá vendendo camiseta, vendendo chaveiro, vendendo seja lá o que for, já temos 4.000 por mês. No final do ano isso dá 48 mil, cara, numa gestão dá R$100.000. Ninguém ia ficar bravo se tivesse 10 NJ trabalhando pelo Aimoré, Claro que não. se tivesse 10 Paulo fazendo... E isso é uma coisa lá o que eu ele vi faz essa também. gestão menosprezar, que é o dinheiro pingado. De 2.000 em 2.000 tu tem... De 2.000 em 2.000 tu tem 25 mil no final do mês. Camisa no retrô, final do deu ano. retorno. A nossa camisa retrô. Então são várias coisas que a gente até pagou arbitragem no passado do jogo juniores, mas enfim, isso é outra história. Então isso que eu acho. Eu acho que isso é legal, Paulo. Tem que tentar, eu acho que unir de novo. Eu acho que é fundamental também buscar os estudantes aí com ingresso mais barato. Exatamente. Nos colégios. Não, porque o que adianta aquela arquibancada para 10 mil lugares vazios? Exatamente. Todos os jogos. Paulo- Aposto que pode um estudante lá para pagar R$5. Paulo, De repente tu o pai sabe- dele vai. Paulo, de repente a mãe dele vai. Paulo, tu sabe que a gente todos torcem para o Aimoré, mas vamos ser todos sinceros. É um absurdo tu pagar a federação, isso não é nem o Aimoré. A federação, na verdade, existe outra coisa de terceirizar a culpa. A federação dá aquele preço, tu não tem que fazer aquele preço. A federação... Tem um mínimo. Na verdade, o Novo Hamburgo fez isso. A federação, é aquilo que eu falo, tu pode terceirizar a culpa. A federação dá se tu olhar o regulamento, a federação Ela sugestiona. Sugestiona. Eu sou um cara que gosta de ler, né? Como eu li o estatuto, eu leio os regulamentos do campeonato. A federação sugestiona o preço. Tanto que tinha times fazendo a R$15 ingresso. Teve time que O fez Novo a Hamburgo R$15. fez, você leva um companheiro, você leva O Novo Hamburgo acompanhante, fez né? direto. E o Aimoré ficou do primeiro ao último jogo cobrando R$30, cara. Tu vê um Aimoré numa quarta de tarde, Aimoré e São Paulo de Rio Grande, a gente torce para o Aimoré, mas não é o espetáculo não custa esse preço.
O espetáculo, sim, mas o espetáculo não sem custa, divulgação, gente. sem A gente- nenhum trabalho devido. Então, e vou deu te gente. falar, e se fosse R$20, e se fosse de noite, Imagina o que se faria. tivesse aquela divulgação, as blitz na Rodanense, com certeza o público tivesse do Cristo geral. Rei teria sido maior. Se tivesse geral, muita gente deixou de ir no Cristo Rei por causa disso, né? Com certeza. Enfim, Tem mas que só- efetivar um trabalho mais forte em cima disso aí. Sim. Trabalho. 20 horas e 22 minutos. Antes da gente passar para o segmento final do programa, Paulo, muito obrigado pela tua presença, pela tua disposição em falar com a gente por mais de uma hora aqui, Eu que respondendo agradeço perguntas. aí, esclarecer algumas dúvidas aí que o pessoal talvez não tenha lá dos bastidores lá de dentro. A gente, uma coisa eu já te adianto. Alguma coisa eu também não sei, né? Claro. Eu não fiz parte da diretoria também, Sim. efetivamente não fiz, né? Então, Está convidado sempre a voltar aqui no nosso eu espaço que agradeço. e será chamado de novo para outra sabatina aqui conosco. Queria dizer para o Paulo, agradecer a presença dele e dizer que ó, o nosso programa, essa intenção é essa. O Paulo ali, às vezes, está parecendo ali sendo testemunhado. E vou dizer, Paulo, eu já Tô falei para o tranquilo, tô tranquilo. Eu, Paulo, vou dizer, eu já falei para o Natan aqui em off aqui, na minha opinião, o melhor programa até agora. O programa, acho que de hoje, foi muito esclarecedor. Elucidador, né? Tu foi um cara que respondeu todas as perguntas e o programa foi muito bom. E espero que tu consiga fazer no conselho todas essas coisas que tu pretende aí. O programa foi muito bom mesmo. Eu que agradeço. Muito obrigado. Eu só queria dar uma palavrinha final, até porque fui eu que convidei o Paulo, né? Convidei já. Sim, tu és o decano Eu da acho que eu casa. convidei A gente no dia seguinte eu já convidei o Paulo. E até porque hoje meio-dia eu estava falando com meu pai, o seu Cardoso ainda, daí a gente estava te elogiando ainda, justamente por aquela gestão que a gente fez, que vocês abraçaram o financeiro lá em 2009, 2010, e tu continuou ali e saiu do campo financeiro e continuou trabalhando, e tu é essa pessoa, assim, como é que eu vou dizer, simplória, não sei se é bem a palavra, mas tu não fugiu da raia, veio aqui, conversou com a gente, o espaço está sempre aberto, a nossa rádio é assim, é essa coisa mais descontraída, a gente vai falar o que tem que falar, espontânea, a gente torce para a Aimoré, é uma rádio que tem lado, é uma rádio passional nas narrações, a gente nem narra gol do adversário. Então, eu chorei lá contra o Juventude, lá no comentário. Então, o espaço é esse, o espaço está aqui para ser usado e tá assim, para esclarecer as dúvidas. E eu acho que o programa, concordo com o Diego, foi realmente esclarecedor, e aquela tua ideia ali de dividir entre patrimônio e futebol, eu gostei bastante também. No momento que toca um telefone no estúdio. Essa foi a entrevista com o Paulo X, Paulo Costa, presidente do Conselho do Aimoré, no momento que os bastidores são feitos ao vivo. Grande, seu Álvaro Cardoso, mandando um abraço para o Paulo. O Fernandão te mandou um abraço também, está na nossa audiência, desejando que tu aguente a pressão e não pule fora da barca, Paulo. São 20 horas e 25 minutos, estamos no ar aqui no Papo de Índio, já no prolongamento dele, para a Tabacaria Central São Leopoldo, ampla variedades em livros, encadernações, acertei, xerox, jornais e revistas, na Rua Independência 324. Fale com o Rafael, que está aqui no estúdio também. Sucatas Piccoli, reciclar é preservar, cuidando do meio ambiente, Avenida Feitoria 2599, bairro Jardim das Acácias. GJG Advocacia, Casper Bauer e Dutra, advogados associados, na Rua Bento Gonçalves 2399, sala 701 em Novo Hamburgo, fone 3066-5820, especializados em direito trabalhista, previdenciário e civil. Vamos chamar os patrocinadores para a mesa, senhor Dig, o senhor para finalizarmos Por favor. Eduardo, por favor, chame, faça isso. Você como comandante das nossas jornadas. O microfone vai até lá se eles não vêm. O fio vai? Resta uma dúvida. Boa noite. Boa noite, pessoal da mesa aí, NJA. Não esperava ser convidado para falar agora, mas gostaria de demonstrar aqui meu orgulho com desse programa feito por armoresistas para armoresistas, né? Então, quem está falando é Rafael Fornec, da Tabacaria Central, para constar. A gente se sente muito orgulhoso de poder apoiar essa iniciativa, é muito bacana esse programa. Eu tenho uma pergunta para ti, para vocês, já que a gente estava nesse tópico. Só um parênteses, tá? O Rafael, sócio do Aimoré, pai dele também é o Cândido. O Dr. Jorge Casper Bauer, ali da GJG, também sócio do Aimoré. Grande. Importante saber. Vocês, como torcedores do Aimoré, sócio também, né? Como eu falei para o Natan, vocês têm uma visão um pouco diferente da nossa, que a nossa é de uns torcedores malucos, né? Esquizofrênicos. A gente passa o dia procurando notícias do Aimoré. Vocês notaram, nesse último ano, no penúltimo ano, essa diferença do Aimoré na rua, do Aimoré chegando nas pessoas, assim? Vocês notaram? Vocês chegaram a notar essa diferença? Vocês como torcedores, questão de informação, ou mesmo de acontecendo coisas na rua, promoções, enfim, tu chegou a notar, vocês como um torcedor...
Nesse último feliz ano. do rebaixamento da Aimoré. Isso. Agora. Não, infelizmente essa não foi a minha Fale perto. a minha visão, assim, eu participei muito mais também ano passado, quando eu ia nos jogos, né, conseguia, e esse ano, infelizmente, até comentava com amigos, como o Aimoré, praticamente 4 anos na primeira divisão, não conseguiu fazer alguma coisa, um marketing, alguma coisa forte para atrair ainda mais o clube do torcedor, né, e perdeu uma oportunidade gigante, 24 anos longe da primeira divisão, quando sobe, em vez de fazer uma ação forte, olha, não precisa... Vocês são prova disso, vocês mesmos organizaram muitas vezes ações assim, independentes, e deu resultado, deu certo com as blitz e tal. E, infelizmente, esse último ano não consegui ver essa proximidade. Eu vou pegar um gancho aqui que o Dr. Jorge está aqui do meu lado, da GJG Advocacia. Vou fazer uma pergunta, Jorge, no ar, ao vivo. Como é que tu virasse sócio da Aimoré? Boa noite ao pessoal, e eu queria dar os parabéns, pessoal da rádio, pela essa iniciativa de divulgar o clube, que é muito importante para a cidade. E entrando na pergunta do Dig, que é essa questão do que a gente notou, eu, particularmente, sempre notei muita falta dessa integração com a comunidade. Sempre o clube foi muito distante de mim, e nunca assim, reparei muito... informação, divulgação, e eu acho que isso é importante para trazer a comunidade para o clube. O Aimoré, numa cidade como São Leopoldo, eu acho que não ter 1000 sócios, eu acho que é complicado. No passado conseguiu, né? É um mínimo que se esperava. Não tem, no caso, 300 sócios. Hoje o Aimoré... Aquilo que a gente fala, eu falo em valores, né? Hoje a gente reclama, às vezes, de quantidade de sócios. Se o Aimoré tivesse 300 sócios hoje, a média de R$30, que é a mensalidade... O Aimoré teria um faturamento mensal de R$10 mil, e aquilo que a gente sempre fala, pensando o ano, seriam 120, seriam 120 mil reais ano que o Aimoré teria de sócio. Então, 300 sócios, é difícil tu entender o Aimoré não ter 300 sócios. 300 sócios seria um valor financeiro absurdo. Como São Leopoldo, a estrutura que tem o clube, é impossível isso. Pô, sabe, uma coisa totalmente... Por isso, viável, por isso que é importante, eu acho, trazer a comunidade, porque é uma fonte de renda também, para custear elenco, estrutura e todos esses pontos que são importantes. E o Natan trouxe, eu conheço o Natan há muitos e muitos anos. Cometeu esse erro há bastante tempo. E ele sempre foi ligado ao clube, e ele que me trouxe. Vamos virar sócio? Vamos virar sócio. E comecei a participar nos últimos 3 anos. Frequentar os jogos, eu fiz essa pergunta, chegando nesse fim que o Jorge coloca, pelo seguinte: não existe hoje, dia 11 de julho de 2016, não existe, e nos últimos anos não existiu uma campanha de chamamento convidativa, chamando, torcedor, venha, se associe, o Aimoré precisa de você, o Aimoré precisa arrecadar 10 mil, 20 mil, 30 mil por mês, o Aimoré precisa de 300 mil ao ano, sei lá, estou viajando aqui nos valores. Mas é sempre assim, é sempre das ações de boa vontade. Eu convidei o Jorge teve boa vontade e virou sócio. Quantos o Dig não fez isso, quantos o Sano não fez isso, o Paulo não fez isso, todos nós fazemos isso. Mas é uma coisa, gente, todos os outros clubes têm uma campanha. Eu estou sendo generalista? Todos. O Cruzeiro, que não tem onde jogar, tem no Twitter o tempo todo, seja sócio estrelado. O Floriano tinha um banner no meio da BR lá dizendo, seja sócio do Floriano, você será mais um lá, aquela cor esquisita que nem azul nem roxo é. O Novo Horizonte tem plano de sócio. Tem plano de sócio, o Atlético de Carazinho tem plano de sócio. Jogando eu vejo no Facebook do Novo Horizonte que eles têm um plano de sócio. Eles chamam, acho que todo dia tem. Por aí vai, Então é importante essa visão tanto do Rafael quanto do Jorge, que são pessoas que a gente, falando, não são tão retardados como a gente aqui, porque é incrível. É incrível, porque a impressão que dá, o Paulo ainda está aqui no estúdio falar para ele, que o clube, acho que é um dos grandes desafios que tu tem, Paulo, o clube vira de costas para São Leopoldo, ele fica emocosado lá no bairro Cristo Rei, naquele mundinho ali fechado dos muros, e a cidade não. Completamos 10 dias fora, sem site. 10 dias sem site. Esse é um outro ponto, até que hoje o Natan ele me convidou para passar aqui no estúdio, e eu vou dar uma olhadinha no estatuto, vamos ver se no site tem. Fui olhar o site fora do ar. Completa 10 dias hoje, o Aimoré sequer tem o site hoje, acho que é a pessoa abre uma banquinha de cachorro-quente na esquina e bota um site no ar, né?
O Aimoré, hoje o site, cara, eu trabalho com isso, o site é o ponto inicial para tudo. Tu quer saber informações do Aimoré. E o Aimoré hoje não tem site no ar. Não tem site no ar. Jogos, enfim. Os amistosos aqui que foram citados, né? Os próprios amistosos, divulgação desses jogos. Mas visite, eu vou te dar uma dica. www.indiocapilé.net, atualizado diariamente. O nosso Facebook ali acompanha jogo a jogo, treino a treino, está sempre completo. Vai lá. Outra coisa que me chama a atenção, eu como sócio, estou inadimplente há alguns meses por ter ido inúmeras vezes ao clube e não encontrar ninguém na secretaria. Sabe que a vontade... houve até uma ocasião em que eu acompanhado, Salomão, acompanhado do Eduardo, em um desses últimos jogos decisivos dos júniores, pensei, bom, hoje eu vou pagar, né? Não, porque a pessoa estava vendo o jogo, entende? Porra, num dia de um jogo grande do Aimoré, tinha que ter alguém na secretaria Salomão, que pudesse vou te só receber. Aproveitar e fazer uma pergunta, tá? Numa das vezes, ou em algumas das vezes, tu fosse funcionário comercial, né? Que quando tu presume que empresa, clube, escritório, qualquer modalidade de trabalho esteja funcionando. Não estava a secretaria. Todas as vezes foi em horário comercial. É aí que tá. Falar do jogo agora. Bom frisar, o Salomão foi em horário comercial, não foi domingo, 10 da manhã. Foi numa terça, 4 da tarde, numa quarta, 3h30 da tarde, numa quinta, 9 da manhã, horário comercial. Então, ponto para mim, que agora a gente pegou essa hora da corneta, e que é muito válida, e essa crítica muitas vezes não ocorre, o clube não se ajuda. Aí é muito fácil você culpar o Roninha lá, que toma cerveja e não compra a cerveja do clube, o meia dúzia de gatos pingados que vão aloprar num treino. É muito fácil. Quando você não consegue pagar a sua mensalidade. E outra, daí vão dizer o seguinte, porque eu já tenho até a resposta pronta, vão dizer, não, mas você entra no site da Inove e imprime os boletos de pagamento. Só que aí eu pergunto, a gente tem uma visão parcial para onde vai o dinheiro da mensalidade. Jonathan, só para avisar os diretores do Aimoré, os secretários do Aimoré, a Inove faz cerca de 2 meses que não é mais parceira para o Aimoré. Se tu entrar no site da Inove, o Aimoré não faz mais parte do casting da Inove. Tinha reunião do conselho, eu pago em dia, mas eu vou confirmar no site da Inove para ver se realmente estão computando o meu rico dinheirinho. Não login senha. Então hoje, se esses dias eu vi o diretor da Aimoré, eu acho que foi o presidente, falou na rádio sobre que não tinha o site, mas podia ir no site da Inove pagar mensalidade. O Aimoré, talvez o Aimoré não saiba, né? Entre tantas coisas o Aimoré não sabe. O site da Inove continua funcionando, mas o Aimoré não é mais parceiro da Inove, tem lá a lista de times que tu pode pagar mensalidade e o Aimoré está fora. E pelo que eu sei, pessoas que eu conheço me falaram, não sei se procede essa informação, que por causa que o Aimoré não tem futebol, nós não temos nem secretário, pelo que eu sei. Por isso que a secretaria passa o tempo todo fechada. Eu já fui tentar pagar lá na secretaria e estava fechado. Então... Mas uma notícia irônica essa, né? Porque ano passado o Aimoré não tinha futebol, no segundo semestre tinha até um gerente de futebol. Não sei se procede. O Aimoré passou o segundo semestre inteiro do ano passado sem futebol e com gerente de futebol. Parabéns. Não sei se procede, mas estou quase tendo certeza de que isso é verdade, porque a gente vai lá pagar a mensalidade e está sempre fechado. Momento do desabafo do Eric, os microfones surgem na minha frente, que é uma coisa fantástica. 20 horas e 35 minutos. Jorge, obrigado pela presença. Uma boa noite a todos e obrigado pelo convite para participar aqui. Rafael Fornec, também obrigado pela presença. Muito obrigado, agradeço e parabéns pelo programa que, olha, muito bom mesmo. Muito obrigado a todos. 20 horas e 36 minutos, chegando a 1h18 de programa, segundo o meu operador de áudio aqui e o homem multimídia, o Dig. Vamos ficando por aqui com esse Papo de Índio, cuja gravação será disponibilizada amanhã nas redes sociais, só acompanhar o nosso Facebook, nosso Twitter. Estivemos para GJG Advocacia, Sucatas Piccoli, Tabacaria Central São Leopoldo, também com o apoio da Belos Pelos, do Estúdio de Groove, onde a gente faz o programa, da Vidros e Companhia e da Barbearia Cosa Nostra. Lembrando que amanhã, 19h15, tem estreia na programação da Enfim, Roninha Metal! O momento Índio Metal, de Mega... Eu peço para quem for ouvir, prestar atenção no detalhe. O inglês deste homem. É uma coisa. Que homem fala inglês. E vai ter, eu soube, em homenagem à campanha da Islândia na Eurocopa, vai ter Viking Metal amanhã. Não, Viking não. Viking não.
Eric, existe viking e não, existe fake de viking. Fake de viking é do outro lado do rio, tá? Do lugar lá que a gente não fala o nome. Pois bem, amanhã tem Índio Metal 19h15 sob o comando do Roninha no estúdio faraônico que ele montou em casa, estúdio próprio. A rádio já tem sucursal no bairro Santo Afonso. E na quinta-feira tem Rock Índio Gaúcho sob o comando do Sandro Cardoso. Esse não é um programa bom, esse é uma marvada, né? A gente vai ficando por aqui. Papo de Índio na semana que vem, 19h15, trazendo muito mais atrações. Um grande abraço, boa semana a todos. Até mais.